Bom dia a todos, graça e paz. É bom tê-los aqui, é bom vê-los. Você também que está conosco pela internet, nós abraçamos você à distância, mas com o mesmo amor e com a mesma intensidade. Que esse momento seja um deleite para o nosso coração, para a nossa alma, e recebermos com alegria a palavra de Deus. Já recebemos uma porção da palavra de Deus, vamos estar agora estudando essa palavra preciosa. Vamos estar orando mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é a verdade absoluta e não obsoleta, é eterna. E nós, ó Deus, fazemos a oração do teu servo no passado, como teu povo reunido aqui, presencialmente, e aqueles que estão conosco, ó Deus, virtualmente. Desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos, para que nós vejamos as maravilhas da tua palavra, da tua lei, em nome de Jesus. Amém. Vamos trabalhar esse tema hoje, graça comum, bênçãos divinas para todos. O tema já é autoexplicativo. E já dá a definição. É lógico que vamos fazer uma exposição. Esse é um assunto já conhecido, mas nem sempre nós estudamos com detalhes. Sabemos que existe a graça comum, né? Que é a graça especial, que Deus comunica aos eleitos, que é a graça salvadora em Cristo, mas que é a graça comum que Ele distribui para todos. Para os 8 bilhões de habitantes que nós temos hoje na Terra. Acho que é isso mesmo, acho que já arredondou, né? Já arredondou. E eu quero começar então a minha aula, o meu tema, lendo esse texto de Mateus capítulo 5, que é Jesus falando. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão graça comum, como você não encontra na Bíblia a palavra trindade, mas sabemos que a Bíblia revela, né? Então há muitos termos que você não encontra na Bíblia. Mas não é porque esses termos não estão na Bíblia que a Bíblia não fala desses termos. Então a graça comum, você não vai encontrar um versículo, ó Deus dispensa a graça comum para todos. Mas estudando a Bíblia nós chegamos a essa conclusão de que essa doutrina, esse ensino, está contido com base sólida na palavra de Deus. Vamos ler então esse texto aí de Mateus capítulo 5, que é um texto conhecido e que fala exatamente, Mateus capítulo 5, 43 a 48. Então é Jesus falando no Sermão do Monte, ele diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Há muitos ensinos nesse texto, mas eu quero puxar desse texto duas ideias. A primeira delas, que nos está falando aqui de filhos e não filhos. Dos que conhecem a Deus e dos que não conhecem a Deus. Dos salvos e dos gentios, dos pagãos. E nesse pacote aqui, ele vai dizer no verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele é Deus, o Deus soberano. Faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Jesus está aqui dizendo da graça comum. A palavra não está aí, graça comum. Mas diz, olha, o meu Pai
o Deus eterno, Deus soberano, é Ele que dispensa o sol para maus e bons, para regenerados e para não regenerados, para filhos e não filhos. Quando o sol brilha, brilha para todos. Quando a chuva cai, cai para todos. Quando a bananeira dá banana, dá para todos. Você vai ao mercado e compra banana. Você que é salvo, ou não salvo, vai lá e compra a mesma banana. E come com alegria a mesma banana. Quer dizer, a produção da terra, Deus abençoa a todos. Então, a pergunta que muitos fazem é, por que pessoas não regeneradas recebem inúmeras bênçãos de Deus? Graça comum. Você convive com pessoas no seu trabalho, você olha assim, olha, parece que essa pessoa é mais abençoada do que eu. Você não faz essa pergunta às vezes? É? Você olha para uma família de pessoas não crentes, fala, aquela família parece uma bênção, parece que aqui em casa o bicho pega, lá não pega. É graça comum. É? Então, essa doutrina é tão importante que você, relembrando, você já sabia, né? Você vai entender melhor o mundo que cerca você. E o Deus soberano que age. Que age. E aí, então, eu já começo na minha introdução aí. É a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inúmeras bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra, então, essa é a definição de graça comum. É a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inúmeras bênçãos que não fazem parte da salvação. Então, seu vizinho é abençoado, seu colega de trabalho, pessoa que lá na academia que você frequenta. Mas isso é graça comum, as pessoas recebem inúmeras bênçãos todos os dias. A palavra comum significa alguma coisa comum a todas as pessoas. Destaquei ali em negrito. Não restrita aos crentes ou aos eleitos. A bênção que Deus reserva aos eleitos. E a principal dela é a salvação. Mas outras bênçãos Deus concede a todos. Antes de entrar em exemplos da graça comum, abram comigo num texto aí, primeira carta de João, capítulo 5, o verso 19. Quando você vai abrindo aí, então, eu vou falando aqui, né? A graça especial, a graça salvadora, a graça comum, Deus fornece provisão, saúde e bênçãos para a sobrevivência. Então veja aí, primeira carta de João, capítulo 5, o verso 19. Há uma expressão de João aí, que você também conhece. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, se o mundo jaz no maligno, como que você olha para o mundo e há coisa boa no mundo? Você olha para o mundo que cerca você e os pecadores também têm conhecimento de Deus. Há um discernimento do bem e do mal. Outra coisa, você olha para o mundo e pessoas têm talentos especiais. Vou citar aqui um caso, eu não fiz uma pesquisa, se você fez, vocês podem me ajudar na aula, né? As pessoas que descobriram a vacina contra a Covid, será que elas são crentes? Pode até ser, eu não sei, eu não conheço cientistas que conseguiram produzir a vacina contra a Covid. Mas eles podem não ser crentes. E Deus deu para ele talento, para esses homens, essas mulheres, talentos, capacidade para produzir vacinas para nós que somos crentes. Então, o mundo que jaz no maligno tem uma contenção da graça comum. O mundo jaz no maligno, o maligno quer dominar, mas Deus, na soberania dele, dispensa a graça comum. Homens talentosos, músicos talentosos que não são crentes. É Deus, é a graça comum.
Eu sou crente, eu sou crente, eu gosto de música, o outro, mas eu luto para ser melhor na música, e o outro lá não é crente, toca, senta no piano e faz que faz. Né? Graça comum. Graça comum. Então vejam, então, ainda que o mundo jaz no maligno, há uma ação poderosa de Deus com a graça comum, contendo o mal, para que não seja um mal tão grande, e também capacitando pessoas com talentos, e também colocando na consciência de pecadores. A consciência, vamos ver daqui a pouco, a consciência moral do bem e do mal. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem? Ok? Lá em cima, tudo bem? Ok, então, o que eu vou chamar de exemplos da graça comum? Como que eu posso comprovar pela Bíblia que a graça comum é essa bênção que Deus dispensa a todos, e não somente aos salvos? Vamos ver a vida física aí, ó. Você tem vida física, você tem sobrevivência, tem saúde. Veja também esse texto aí, Atos, Paulo falando lá em Atenas. Atos 17, 25 e 28. Se o microfone sem fio está solto aí, e alguém quiser ler, está aqui. Está no banco aqui. Então, se alguém quiser ir me auxiliando aí, um diácono ficar com o microfone aqui, ó lá. Alguém quer ler esse texto? Pois não, aqui o Romeu. Pode ler, meu irmão. Nem é serviço por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O 28. 28. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ok, então Paulo lá em Atenas, pregando esse sermão aos atenienses, ele disse, olha, Deus dá vida a todos, não só para os eleitos salvos. Pode ver no verso aí, 26. Ele fala com clareza, verso 25, né? Pois ele mesmo, o Deus desconhecido, que havia o altar deles lá, ele mesmo é quem dá a todos, dá vida, respiração e tudo mais. Então você tem vida como salvo, e o não salvo tem vida como você. E às vezes tem vida até mais forte do que a sua, né? Alguns vivem até 100 anos e não passam por provações, dificuldades às vezes que nós passamos. Mas é Deus, é graça comum. Então a vida física é uma demonstração de que Deus é o autor, Ele é o criador, o mantenedor, o provedor e o sustentador da nossa vida. Estamos aqui nessa manhã como igreja reunida, você está aí com vida, com saúde, acordou, o coração está pulsando aí, né? Pressão normal. É Deus. O outro não veio para a igreja, sei lá se foi jogar bola, foi para a academia, foi para o clube. A mesma vida que você tem, ele também tem. É lógico que você tem mais bênçãos por ser salvo, estar aqui nesta manhã, estudando a palavra de Deus. Tudo bem? Podemos prosseguir? Outro exemplo, vida intelectual. Já até antecipei os talentos, né? Veja aí. Gênesis capítulo 1, verso 26 e João 1:9. Se alguém puder ler aí, o microfone está onde aí? Está lá, ó, na mão do diácono lá. Se alguém quiser ler, pode pedir o microfone. Tudo bem? Alguém pode ler? Alguém? Levanta a mão aí. Olha lá, já temos lá. Pode ler Gênesis 1:26 e o outro pode ler João 1:9. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Okay. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Ok, quem criou o homem, então, racional, intelectual? Foi Deus. Então, a graça, com o pecado que entrou no mundo, é lógico que essa imagem foi desfigurada, foi deformada, mas não foi anulada. O ser humano, antes da queda, não tinha a imagem de Deus desfigurada, mas agora tem. E essa imagem não é física, porque Deus é espírito eterno. A ideia aqui é a racionalidade, a intelectualidade do ser humano. E agora, com a queda, o salvo tem e o não salvo também tem. Existem grandes luminares da ciência, grandes gênios aí que não são crentes. Por quê? É graça comum de Deus. E agora vejam lá, João 1,9. A verdadeira luz, que vida ao mundo, ilumina todo o homem. Então, essa iluminação aí não é a salvação. Jesus, vindo ao mundo, diz que ele ilumina todo o homem. Os eleitos serão salvos, serão chamados, vocação eficaz, graça irresistível. Os não eleitos recebem uma iluminação de racionalidade, de intelectualidade. Os homens que estão mortos em seus delitos e pecados só conseguem realizar grandes obras por causa da graça divina, a graça comum. Ainda que eles não creiam. Eles nem sabem da graça comum. Mas é a graça comum que está usando essas pessoas. Então, a vida intelectual é uma demonstração bíblica inequívoca que Deus, na sua graça, abençoa essas pessoas também, ok? Claro, posso prosseguir? Tudo bem? Mais um exemplo da graça comum, vida moral. Vamos ver esses dois textos aí? Então, Deus dá vida física a todos, vida intelectual, iluminação, racionalidade, intelectualidade, mas veja também a vida moral. Lucas 6:33. Alguém pode ler aí? Pode levantar a mão que chega o microfone. 33. E o outro já vai procurando em Romanos 2, 14 e 15. Bom dia. Bom dia. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Por favor, leia o 33. Acho que o irmão pulou o 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Jesus afirmando que os pecadores fazem bem. Mas eles são maus, eles não são regenerados. A graça comum. Quando você vê uma pessoa não regenerada fazendo um bem, não é mérito dele. Ele fez um bem, fez uma obra social, parece que ele ama mais do que eu. É graça comum. É essa graça que Deus dispensa aos não regenerados. E agora Romanos capítulo 2, versos 14, que entra na questão agora moral, inclusive. Vamos ver aí, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ok, Paulo está aqui então falando que aquelas pessoas que não são regeneradas,
não são salvas, elas não conhecem os 10 mandamentos. Elas conhecem a lei moral revelada. Mas dentro delas existe uma consciência moral. Graça comum. Nós ficamos pensando assim, se Cristo demorar mais 2000 anos para voltar, a que ponto vai chegar esse mundo? A gente pergunta, né? Santinho só já deu a palavra. Eu vou me casar, mas não vou ter filhos, porque, nossa, se o mundo está assim, que mundo meus filhos vão ter? Não se esqueça da graça comum, meu irmão, minha irmã. Deus é soberano. Já se passaram 2000 anos de Cristo veio ao mundo, e a graça comum está refreando o mal no mundo. O mundo só não é pior do que já é, porque existe a graça comum, meu irmão. O refreamento de Deus na consciência de pecadores. E ainda que Cristo demore mais de 1000 anos para voltar, Deus é soberano e a graça comum está nesse mundo. Então vivamos com confiança nesse Deus. Se você se casar, não deixe de ter filhos por esse pensamento. Deus vai cuidar dos seus filhos. Ele vai refrear o mal na sociedade. Se meus pais pensassem assim, o mundo está piorando, Paulo Gersinho não estaria aqui hoje. Então nós temos que crer que há um Deus soberano. Sim, essa doutrina para mim é maravilhosa, é bíblica. E a graça comum, a consciência, é Deus que refreia. A graça comum não vai ser retirada do mundo. Como o Espírito Santo está presente no mundo, a graça comum está aí. A pessoa não crente tem uma consciência de bem e mal. Temos hoje o Brasil aí, a política do Brasil, novo governo. Creia e confie na graça comum, meu irmão. Eu vou mostrar daqui a pouco essa questão. Alguém pediu a palavra aí, por favor, microfone para o irmão Gonçalo. Nós temos um exemplo do próprio apóstolo Paulo. Ele não conheceu o evangelho, que ele foi criado aos pés de Gamaliel e consentiu na morte de Estevão. Ele ia perseguindo a igreja. Mas uma coisa interessante que nós devemos ver é que no caminho de Damasco ele viu uma luz no céu, uma luz clareando, ele caiu do cavalo. Tem um ditado que chama cair do cavalo, né? Você caiu do cavalo, rapaz. Mas ele caiu do cavalo porque aquela luz que iluminou ele era o próprio Senhor Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Quer dizer, o homem que foi criado com os hebreus lá, nos pés de Gamaliel, não conheceu o evangelho verdadeiro. Aí Jesus vai lá na rua direita, em Damasco, e peça que um homem se faça enxergar de novo. Dali é que ele saiu pregando o verdadeiro evangelho, que tem 13 cartas dele aqui no evangelho. Sim. Muito obrigado, Senhor. Ok, então, creia na graça comum que a vida moral está presente, mesmo com os não crentes. Você conversa com pessoas não crentes e elas têm padrões morais. Né? E quando alguém tenta ultrapassar um limite de prepotência, Deus desce o chicote. Nabucodonosor, você vai comer capim. Você quer ser Deus? Você quer ser mais do que Deus? Deus desce o chicote. Quando um Herodes quer a glória para ele, os vermes comem. Esse é o nosso Deus. Soberano, e que a graça comum está presente, refreando os padrões que poderiam ultrapassar os limites da decência e da convivência social. Ok? Posso prosseguir? Outro exemplo aí da graça comum, vida social. Nós temos uma vida social, relacionamentos. E eu queria que você lesse um texto bem conhecido, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24, nós temos lá um texto bem conhecido usado em casamento.
geralmente em cerimônia de casamento. Né? Ok? Alguém está com o microfone aí para ler? Tudo bem? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok. As organizações sociais são uma evidência da graça comum. E a principal delas é a família. Quem criou a família não foi Deus? A família é uma instituição divina, a primeira, inclusive. Nós temos hoje alguns temores com relação à família, as ideologias que estão por aí, os livros didáticos nas escolas. Não se esqueça de uma coisa, a graça comum está presente. E passaram 2000 anos já que Cristo nasceu, e a família continua. É instituição divina. O mesmo Deus que usou Cristo para dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o mesmo Deus em Cristo que está mantendo a sua família e a minha, a despeito de uma sociedade contrária à instituição da família. Veja onde você mora, por exemplo, se você mora num prédio, num condomínio, num bairro. Há famílias boas, não crentes, graça comum. Graça comum. Ele continua abençoando a família. E na sua soberania, ele vai continuar abençoando a instituição que é dele. Ainda que haja toda uma orquestração infernal contra a nossa família. Ainda que governos possam se levantar contra a família. Deus é Deus. A graça comum não vai ser retirada. E nós temos que crer nisso, orarmos a Deus e buscarmos então essa certeza, né, que Deus vai preservar a sociedade com limite de pureza e de moralidade. Outro exemplo claro de organização social, abre comigo lá em Romanos 13. Romanos 13. Aí vou entrar num ponto aqui que alguns poderão, mas eu vou dar a resposta para você em poucas coisas nesse texto aí. Eu não quero entrar numa polêmica aqui política, não. Por favor, não é o objetivo da minha aula. Romanos capítulo 13. As autoridades são outra manifestação da graça de Deus para a preservação da sociedade. Romanos 13, eu vou ler o texto aí. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Bom, se você questiona o atual governo do Brasil, a pessoa que está na cadeira presidencial, no tempo que Paulo escreveu, era bem pior. Tinha imperadores truculentos, monstros, como Nero, que para ascender ao poder, matou esposa, matou filhos. Na época de Nero, havia um dito, um provérbio: é melhor ser um porco de Nero do que ser um filho dele. É melhor ser um cachorro de Nero. Inclusive, eu não sabia disso, mas eu morei em sítio e cachorro dele chamava Nero. E depois eu fiquei sabendo que, talvez porque Nero fosse imperador. Então, entendeu? Então, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, irmãos, o Império Romano estava apodrecendo imoralidade e governos despóticos, imperadores truculentos, não é isso? Tal. Então,
A graça comum está presente através das autoridades. E eu coloquei no meu esboço aqui uma expressão para tentar responder a sua questão. É claro que os governos corruptos não representam a plena manifestação da graça comum. É claro, eu não estou concordando com corrupção, mas o Deus soberano os usa apesar de. Apesar de. Ele é soberano. Se ele está permitindo a atual situação política do Brasil, isso não escapou à soberania de Deus. E a graça comum está presente. Por isso que eu orei a Deus e fui inclinado a fazer esse estudo, porque para mim ele é um estudo que abrange muitas áreas da nossa vida. Inclusive, a nossa vida social, a nossa interpretação do mundo que nós vivemos. Como ler esse mundo, como compreender qual a melhor interpretação hermenêutica do mundo que nós vivemos. Então, a vida social, estou destacando duas coisas: a família, como graça comum, e as autoridades constituídas. Elas estão aí, então, para ministrar em nome de Deus. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Alguma pergunta? Alguma participação? Lá em cima, tudo bem? Ok. Então, esses são exemplos que eu extraí da Bíblia, da presença, da doutrina da graça comum. Né? Então, temos aí vida física, intelectual, vida moral. E tem uma última agora. Vida religiosa. Atos 17, 22, voltando lá no sermão de Paulo. Atos 17, 22 e 23. Veja o que Paulo encontrou lá em Atenas, quando ele pregou o sermão dele. Atos 17, 22 e 23. Alguém vai ler? Ou eu leio? Ninguém levantou a mão, então tudo bem. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está dizendo então que o homem é religioso, e é mesmo. Com a queda o homem não perdeu a sua religiosidade, o seu desejo de adorar alguma coisa, de cultuar alguma coisa. Pode ver, até em tribos indígenas tem lá os deuses que adoram a lua, sol, estrelas e outros deuses. O homem caído é um homem religioso. E para resumir esse exemplo da graça comum, eu coloquei aqui: muitas pessoas em todo o mundo recebem milagres e livramentos de Deus todos os dias, em todos os cantos da terra. A terra inteira tem gente dizendo: eu recebi um milagre. O problema é que elas não atribuem a glória àquele que realizou o feito, que demonstrou a sua bondade. Essas pessoas acreditam que foi por causa da sua fé em algo, ou produto de sua religião, quando na verdade foi a graça de Deus. E aí abra comigo lá em Tiago 1,17. Veja o que diz Tiago 1,17. Então, as pessoas que são religiosas: olha, eu recebi um milagre, uma bênção, porque eu coloquei minha fé em tal coisa, em tal imagem. Né? Veja Tiago 1,17, falando que a fonte é Deus, de toda a bênção, de todo bem. Tiago 1,17. Alguém pediu o microfone aí? Ok. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação,
ou sombra de mudança. Então veja aí que Tiago está dizendo toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Assim, olha, a fonte do bem é Deus. Bom, alguém pode dizer assim, mas e o diabo pode curar também? Bom, primeiro é Deus que é fonte do bem. O diabo não é. Ele tem poder? Quem sabe a melhor resposta para essa pergunta é aquela pessoa que está precisando de uma cesta básica, né? Conhece aquela historinha da mulher que recebeu uma cesta básica lá, estava precisando. E alguém teve a ideia de levar tal, né? E ela agradeceu tal. E a pessoa queria que ela perguntasse quem que mandou a cesta, quem que teve a ideia. Aí você, eu não vou perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus é soberano, irmãos. Primeiro, eu quero crer que a fonte de tudo bem é Deus. Se atribuir lá, se a pessoa foi no centro espírita lá e recebeu uma cura espiritual, ela está atribuindo a sessão espírita. Ela não conhece a graça comum. Ela imagina que foi lá a sessão espírita que curou. Deus é tão bom que Ele distribui bênçãos até naqueles lugares e situações que as pessoas acham que são outras fontes. Elas não conhecem a Deus. Vive na ignorância espiritual. Né? A Bíblia diz que toda fonte é Deus. É Deus. Então lá o seu Allan Kardec, o Chico Xavier. É Deus que mandou. Ele é soberano. Ele que opera. Quando Ele quer, onde quer, como quer. Né? Entendeu? Eu não levantei essa questão, mas só para você perguntar isso. Né? Alguém pediu a palavra? Aqui? É Isaías. Deus, eu crio o bem e crio o mal. Eu sei que é Isaías, mas não lembro agora qual que é o capítulo. Se você pegar o contexto desse verso, Deus não criou o mal moral, o pecado. A palavra mal pode significar o mal moral, o pecado é o mal. O contexto desse verso que a irmã está se referindo é o contexto da soberania de Deus e que Ele cria o mal circunstancial. O que é o mal circunstancial? Provações. Abra comigo lá em Isaías, não sei se eu vou achar esse verso específico, mas abra comigo lá em Isaías 41, deve ser, vamos ver. 45. Isaías, final do 44, início do 45. Deus usou um Ciro não crente, ele não era um homem temente a Deus, mas Deus usou para poder o quê? Abençoar o povo de volta para a terra prometida. Ele criou o cativeiro babilônico, ele disciplinou seu povo. Agora veja então, Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada do templo. Será fundado, quer dizer, destruiu, mas vai ser reedificado. Verso 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, olha lá, chama Ciro de pastor e chama Ciro de ungido. A quem tomo pela mão direita para abater as nações, olha lá, ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Quer dizer, Deus é soberano. Ele usou Nabucodonosor para expatriar o povo. 70 anos na Babilônia. Agora usa Ciro para repatriar o povo. Ele criou qual mal? O mal do cativeiro babilônico. A provação, a disciplina. E ele mesmo agora está restaurando esse povo. Então, mal ali, Deus não criou o pecado, não criou o mal moral. Mal ali no sentido assim das situações. É igual a Romanos 8, 28.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Para nós, bem ali é saúde, mas a doença é bem. Tem propósito na nossa vida. Para nós, bênção é ter um emprego. Perder emprego, não. Mas Deus pode usar o desemprego para ensinar você. Então, bem, mal e bem na Bíblia, na nossa interpretação, a nossa ideia da teologia da prosperidade, bem é só coisa favorável. Saúde, riqueza, ausência de problemas. No pacote de Deus, o mal pode ser uma provação e é um bem para a minha vida. Não sei se deu para entender? Ah, então está perto aí. Desculpa. 45:7, olha lá. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as... Quer dizer, está no contexto aí de Ciro. Ele criou o mal no sentido de levar o povo para o cativeiro, e agora ele traz de volta através de Ciro. Muito obrigado pela lembrança. Estava pertinho aqui. Como diz, se fosse uma cobra, teria me pegado. Bom, fez a... Posso prosseguir aí? Tem mais um tempinho? Acho que tem. Acabou? Dá, não sei, até 10h30, se tem, então eu paro por aqui. Posso parar? É isso? Continuar? Ok, tá bem. Ok, o próximo assunto, razões da graça comum. Eu mostrei exemplos, agora razões da graça comum. Né? Então, a primeira coisa importante, a graça comum está presente no mundo para Deus estar trabalhando a remissão dos salvos, para redimir os que serão salvos. Ele contém o mal no mundo, ele distribui a graça comum, nesse pacote de 8 bilhões de habitantes, ele vai redimindo os eleitos. Então vejam que há 2 textos bem conhecidos aí sobre isso, né? Então a graça comum é um instrumento de Deus, né? Ela não salva as pessoas, é diferente da graça salvadora. Ela não transforma o coração, não traz arrependimento, mas ela possibilita que as pessoas pecadoras vivam, tenham filhos, vivam na sociedade, e aí, esses que vivem, ele vai redimindo os eleitos. Romanos 8, 29 e 30, alguém pode ler? Então, presbítero Anderson, a hora que eu tiver que parar, levanta a mão aí. Pode levantar a mão que eu paro aqui, eu sou obediente. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus dispensa a graça comum, pessoas nascem, crescem, criam filhos, têm famílias, e dentro desse pacote ele vai redimindo os salvos, não é isso? Efésios 1, 3 e 4, um texto bem conhecido também. Efésios 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou e continuou, ok? Então, essa é uma razão. Outra razão, demonstra a bondade e misericórdia de Deus. Eu não tenho obrigação com ninguém, nem comigo que sou salvo, e agora ele, pela sua bondade, ele dispensa a graça comum. Então, além da razão de redimir os que serão salvos, ele demonstra a sua bondade, o seu caráter bondoso. Né? Isso está aí em Lucas 6,35, acho que já lemos até no começo aí, que, isso mesmo, Lucas 6,35, vamos lá, meus auxiliares se calaram, ok, daí, 6, se emprestais àqueles de quem, vamos ver aqui, ó, também,
Ok. Amai para os vossos inimigos, fazer o bem. E aí termina. Será grande o vosso galardão. E sereis filho do... Pois ele é benigno. Olha lá, o final desse verso. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, a graça comum demonstra a bondade de Deus. Ele é benigno até com o ingrato, o rebelde. Até aquele que blasfema contra Deus é abençoado por Deus. Sua bondade, né? Sua misericórdia. Demonstrar a justiça de Deus. Então, a graça comum mostra que há um Deus justo. Ele é justo. Romanos 2, verso 5, fala da justiça de Deus. Ele é bondoso, mas ele também é justo. Romanos 2, verso 5, por favor. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, os pecadores estão aí. Eles pensam a graça comum, eles não se arrependem, mas a justiça de Deus está presente. O mesmo Deus que é bondoso, que abençoa, ele está revelando que ele é um Deus justo. Ele usa de justiça. As pessoas têm a oportunidade de salvação, de arrependimento, e elas não se arrependem. A última coisa, demonstrar a glória de Deus. O microfone está aí? Por favor, então, o microfone para o irmão Gonçalo. O profeta Jeremias, ele esteve no calabouço de Nabucodonosor. Mas quando ele saiu, aí ele fala assim no livro dele: quero trazer a memória que pode me dar esperança. Essa esperança só quem pode dar a nós é Deus. E ele fala lá em Lamentações de Jeremias, sim, no capítulo 3 e no capítulo 4, que os príncipes de Israel andavam como loucos, pretos, porque tinha muita fome, príncipe de Israel. E as mulheres matavam os filhos para comer, porque era tanta fome, e cozia. sim. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender o que o profeta Jeremias foi um grande homem de Deus. E ele fala no começo: Deus já me conhecia no ventre da minha mãe, antes de eu nascer. Sim. Muito obrigado, pastor. Ok, então esse último ponto das razões, se você ler o texto de Lucas, é a narrativa dos 10 leprosos que foram abençoados. Naquela época, ter lepra era a pena de morte, não tinha cura. E aí 10 leprosos foram curados, né? Foram curados porque mereciam a cura? Não. Graça comum. Jesus estava lá e curou. Só um voltou para dar glória a Deus. Deus abençoa todos hoje. Alguns dizem graças a Deus, de coração. Outros não sabemos se é de coração, apenas uma expressão convencional. É isso? Mas o fato é que a graça comum demonstra a glória de Deus. Há pessoas que reconhecem, até pessoas não convertidas. Você conversa, ela diz: olha, Deus me abençoa. Deus me deu essa bênção. Então, demonstrar a glória de Deus. Eu vou parar por aqui, acho que o tempo já esgotou mesmo, né? Tem alguma pergunta? Domingo que vem, então, eu devo, concluir esse estudo. Tem algumas conclusões que eu não quero avançar muito no horário, tal. Mas o meu objetivo foi que você relembrasse essa doutrina e, conhecendo essa doutrina, você tivesse uma fé mais sólida no Deus soberano e que você, então, olhasse para o mundo que cerca você com uma leitura adequada, correta, do que Deus está fazendo. E vai fazer até Cristo voltar. Ok?